Certo? Bom, hoje a gente vai continuar nossa leitura com os capítulos 37 e 38 de Isaías, depois o capítulo 10 de Hebreus. O capítulo 37 continua aqui a narrativa da história de um período aí do profeta Isaías, particularmente também do rei Ezequias. Então vamos à leitura. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então vamos lembrar aqui o que ele ouviu. Ele ouviu aquela afronta que nós lemos no capítulo 36. Rabsaqué, em nome do rei da Assíria, falou um monte de coisas para botar medo nas pessoas de Judá, dizendo que eles seriam conquistados e que seria melhor para eles se renderem ao rei da Assíria. Então, quando o rei Ezequias tomou conhecimento disso, ele rasgou as roupas, uma forma de expressar lamento e grande dor na alma, e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então, ele lamentou e foi buscar a Deus. Essa atitude aqui vai expressar, portanto, um caráter diferenciado de Ezequias, um temor de Deus e a consciência de que o Senhor Deus poderia livrá-lo. Versículo 2: Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e enviou para afrontar o Deus vivo e repreenda as palavras que ouviu o Senhor, tenha repreendido então as palavras que ouviu, portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: Digam ao rei o seguinte: Assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Então, eles consultam Isaías, o profeta diz para eles, em nome de Deus, que seria atendido o pedido e o próprio rei da Síria, Rabsaqué, eles voltariam para de onde eles estavam, para o lugar deles, e não iriam então atacar Judá. Versículo 8. Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão: Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Então, novamente, Rabsaqué manda mensagem para o rei Ezequias, uma carta. E o que então Ezequias faz? Da primeira vez ele foi até a casa do Senhor e ele mandou consultar o profeta Isaías. E agora, o que ele faz?
Versículo 14: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Olha que oração bonita, né? Ele pegou a carta, levou até a presença de Deus e fez essa oração, buscando que o Senhor Deus o livrasse. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus servos, você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados, queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. Então, Ezequias faz a oração e Deus responde a oração através do profeta, com essa, vamos dizer, essa carta, né? Rabsaque não mandou uma carta para Ezequias, agora é Deus que, entre aspas, manda uma carta para o rei da Assíria. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente tornarão a lançar raízes e dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim,
e por amor do meu servo Davi. Então, muito interessante aqui como Deus responde a Ezequias, dizendo que iria proteger Judá. E de fato aconteceu, né? Porque o rei da Síria, embora tenha talvez causado alguns prejuízos pontuais, mas ele não dominou o reino de Judá. Quem dominou o reino de Judá foi o império posterior, o império babilônico. Versículo 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisrode, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Então Senaqueribe foi derrotado e morto por Deus e também através ali dos seus próprios filhos. E aí o capítulo 38 segue com a história de Ezequias, um outro episódio também muito interessante. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha só as atitudes de Ezequias. Por isso ele está sendo tão destacado aqui. Ele é alguém que ouviu as afrontas e lamentou e foi para a casa do Senhor. Recebeu uma carta também de afronta. Ele foi, apresentou diante do Senhor e orou. Aqui de novo, agora ele recebe uma notícia sobre ele próprio, ele vai morrer. Ele vira para a parede e ora ao Senhor. Um homem de Deus, não um homem perfeito, isso não, mas um homem de Deus que buscou o Senhor nos momentos de aflição e o Senhor lhe respondeu sempre positivamente. Ezequias disse, versículo 3, O Senhor, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: Vá e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Olha só o sinal que Deus manda, né? Ele faz esse sistema contínuo de movimentos dos astros, né? Do sol, da terra. Ele faz esse movimento contínuo voltar, fazer um movimento contrário. Ele faz a sombra voltar 10 graus. Ou seja, o Sol mudou o seu lugar, ou a Terra, né? Alguma coisa, ou o Sol ou a Terra mudou o seu curso naquele momento para chancelar ou como um sinal de que Deus realmente faria o que ele está prometendo, dando a Ezequias 15 anos a mais de vida. Este é o cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: Em pleno vigor de meus dias hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse: Já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim.
como a tenda de um pastor, como tecelão enrolei a minha vida. Ele me cortará do tear, do dia para a noite darás cabo de mim. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Eu sussurrava como a andorinha ou o grou e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Sê tu, meu fiador. Que direi? Como falou, assim ele me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa destas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías tinha dito: peguem uma pasta de figos, ponham como emplastro sobre a úlcera, e ele irá recuperar a saúde. E Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? E assim então termina esse capítulo. Então, uma experiência de oração, né? Um cântico, inclusive, de louvor. Ezequias, esse trecho, essa história de Ezequias, certamente tem muitas lições para nós, de como nós devemos lidar com o sofrimento, de como nós devemos lidar com as afrontas, tudo apresentando a Deus a, a, aquilo que está no nosso coração, apresentando diante de Deus as afrontas, os problemas e confiando que Deus tem sempre o melhor. Muito bem, agora vamos para Hebreus capítulo 10. O sacrifício de Cristo é único e para sempre. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente lhes oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Estou aqui para o sacrifício. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, sempre aquele comparativo entre os ritos cerimoniais, os sacrifícios,
instituídos na lei e o sacrifício de Jesus, único e definitivo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, aqueles sacrifícios não podem jamais remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Esse é o texto lá de Jeremias 31, 33. Então, veja que até o próprio livro profético anuncia essa nova aliança, através do sangue de Jesus Cristo, que aí sim tem poder para remover pecados e de transformar a consciência, limpar definitivamente, né, a nossa vida do pecado. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, olha só, jamais me lembrarei. Então, a nova aliança em Cristo é superior em tudo à antiga aliança. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, não faz sentido, como muitas igrejas pregam, a necessidade de sacrifícios, de ofertas para conquistar da parte de Deus qualquer coisa, porque o único sacrifício necessário já foi feito pelo Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, diante de tudo isso que Jesus Cristo fez, a gente pode ter ousadia, a gente pode se aproximar com plena certeza, com convicção, com sinceridade diante de Deus. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então ele está falando, olha, tem a antiga aliança, a aliança de Moisés. Se quem rejeitasse a lei de Moisés, que veio através de Moisés, seria morto sem misericórdia através do depoimento de 2 ou 3 testemunhas, imagina agora, sob a nova aliança, uma aliança superior, qual vai ser o castigo de quem pecar de propósito, de quem pisar o Filho de Deus e profanar o sangue da aliança. É muito sério.
Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Aqui ele está falando dos crentes que, depois de serem iluminados, de conhecer a palavra de Deus, eles sofreram, e eles sofreram com alegria. Então ele está dizendo, lembrem-se disso, não percam a confiança, perseverem na fé. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos por este capítulo 10 de Hebreus, por novamente sermos lembrados do sacrifício único e perfeito de Cristo Jesus e da importância da supremacia dessa nova aliança no sangue de Cristo. Senhor, não permita que nós sejamos rebeldes, que nós vivamos uma vida incoerente com aquilo que temos professado. Nos livra, Senhor, nos livra de cair em pecado ou de pecar de propósito. Que o Senhor nos sustente, ó Deus, na Tua presença, caminhando segundo a Tua vontade, para que o Senhor se agrade de nós. Também te agradecemos, ó Deus, pela história de Ezequias que lemos em Isaías, como ele buscou o Senhor nos momentos de maior aflição, como ele orou ao Senhor, e que o Senhor, ó Deus, nos faça ter a mesma atitude nos momentos de maior angústia e sofrimento, buscarmos a Ti de todo o nosso coração. Obrigado por mais essa leitura. Abençoa-nos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa foi a leitura de hoje. Deixa eu fazer aqui a marcação, né? Espera aí. E acho que não vai dar certo. Depois eu faço. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.